E Thaís, como fica o tempo hoje e essa semana? Mais risco de temporais aqui para São Paulo? Tem sim, Covali, que a semana começa com risco de temporais ainda aqui na capital paulista e região metropolitana. Chove mais hoje e amanhã, na quarta-feira, essa chuva tende a diminuir. A gente vai acompanhando, gente. Nós tínhamos falado da influência dessa frente fria, que hoje está mais na divisa do Rio de Janeiro. E sexta-feira havia condição para tempestade. A gente havia anunciado. Só que um cavado, que são ondas de vento que ficam entre 5 e 10 quilômetros ali da altura da atmosfera, ele estava mais ao sul do país. Ele teve alguma interferência e acabou se deslocando também para São Paulo, o que ajudou a colaborar com essa chuva. Veja o que aconteceu. Só na sexta-feira choveu 125 milímetros. Isso num período de 3 horas, entre as 3 da tarde e as 6 horas. Foi o terceiro maior volume de chuva registrado para um dia só, desde o início das medições aqui na capital paulista, 1961. Os outros 2 anteriores haviam sido no ano de 88, com 150 milímetros em um só dia, e o segundo em 2005 com 140. É muita chuva. E olha, pela Defesa Civil, se a gente considerar a chuva que caiu em 1 hora, das 3 às 4, Kovalik, foi o maior volume já registrado para 1 hora só, segundo a Defesa Civil, na cidade de São Paulo. Então, a gente viu os estragos, reflexo dessa chuva forte e do despreparo também da cidade, né? Bom, até ontem, essa chuva acumulou 167 milímetros ali no Mirante de Santana, que é o nosso medidor oficial. Você vê que a maior parte foi num dia só. E a média do mês é de quase 300. Então, a gente está falando que em um dia caiu mais que 1/3 aí previsto para o mês inteiro de janeiro. Hoje a gente já não tem o cavado, que é aquela onda de vento, mas nós temos influência da frente fria aqui na direção de São Paulo. Por isso, os acumulados estão mais aqui. A gente tem todo o estado de São Paulo em atenção, Rio de Janeiro, onde chove mais hoje, também sul de Goiás, parte de Mato Grosso. Há uma baixa pressão se aproximando aqui de Mato Grosso do Sul e deve direcionar essas instabilidades para essa região. E aqui embaixo, uma alta pressão mandando umidade. Ainda chove em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme na maior parte. A gente mostra para vocês o próximo mapa agora, trazendo detalhes de outros sistemas que atuam pelo país. A gente tem a zona de convergência intertropical ainda mandando bastante umidade para o norte, onde chove bastante, e o fluxo de umidade vindo para essa direção do sudeste. No próximo mapa, eu destaco aqui para vocês, a gente mostra a quantidade aí de chuva que deve cair mais forte nessa área, do Amapá até o oeste do Acre, pegando parte de Roraima, pega Manaus, e essa faixa aqui do centro-oeste e sudeste, desde o sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, atingindo até o Rio de Janeiro. E essas regiões, há risco, inclusive, de mais alagamentos pegando entre São Paulo, Minas e Rio. A gente mostra para vocês o alerta do CEMADEM, toda essa faixa em amarelo, o pessoal tem que estar em atenção, porque veja que nessas cidades já choveu bastante. Nesse próximo a gente mostra os acumulados, você vê ó, que já caiu bastante em Chapadinha, Maranhão 84, Teresópolis, Área Serrana 92 e em Volta Redonda já 77. Mais o que vem pela frente, Kovalik. Então o pessoal tem que ter atenção. Vamos manter o olho nisso aí, porque realmente ontem foi muita chuva, sexta-feira foi impressionante, a gente tem que ficar de olho mesmo. Com certeza, até já já. Até mais, obrigado. Conta pra gente mais detalhes da previsão do tempo. Tá garoando, hein? Tá garoando e tem chance dessa chuva vir em forma de temporal hoje à tarde aqui em São Paulo. A gente ainda tá sob influência daquela frente fria que tá entre São Paulo e o Rio de Janeiro, por isso há condição de tempestade, viu, gente? Essa frente fria, ela ajuda a canalizar a umidade para cá. Desde o leste e sul de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, há chance de temporal. Também no Rio de Janeiro e em praticamente todo o estado de São Paulo. Rio de Janeiro, aliás, é a capital com o maior acumulado de chuva previsto para hoje. São 40 milímetros, é muita coisa para um dia só. Por isso lá há risco de alagamentos e deslizamentos na cidade do Rio. E esse risco também atinge a região metropolitana de São Paulo. Você vê que essa chance de temporal, portanto, principalmente à tarde, a gente abre imagens aqui da capital paulista, céu aí a partir da zona leste da cidade. Para São Paulo e região metropolitana são 25 milímetros previstos para hoje. O dia já começa mais quente, com 20 graus, só que a temperatura não sobe tanto, Kovalik. Hoje, previsão de 26 para São Paulo, bem diferente da semana passada. É, semana passada estava muito quente. Exato. A gente... semana também estava quente. Exatamente. A gente tem hoje influência, portanto, dessa frente fria. O dia fica mais encoberto, a temperatura não sobe tanto. Isso não significa que a gente não tem risco de temporal.
Tem sim, porque a frente canaliza bastante coisa para cá. Hoje pode chover na maior parte do país. Você vê que em verde escuro, que é onde a gente tem influência da frente fria e a aproximação de uma baixa pressão, deixando o dia mais encoberto, desde o sul de Goiás até o Paraná e faixa leste de Santa Catarina. E também lá no norte, do Amapá até o oeste do Acre, onde a gente tem influência daquele corredor de umidade, a zona de convergência intertropical, e é onde chove mais também. Aqui no verde claro tem chance de pancadas à tarde, o sol abre mais, porque a gente tem ainda mais condição aí de ter menos nuvens. No Rio Grande do Sul, tempo firme, e dessa faixa aqui do norte de Minas, pegando até o interior do Pernambuco e parte ali do Piauí. As nuvens aqui no sudeste vão ajudar a segurar um pouco a temperatura, especialmente no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Enquanto a capital paulista chega aos 26, Rio de Janeiro aos 28, com chance de temporal ainda mais forte, como eu mencionei para vocês. Só Vitória, que está no tempo aí mais firme, sem a chuva chegar com tanta intensidade, ainda chega aos 34 graus. Floripa com 28, no centro-oeste ainda bastante calor, Campo Grande com 30, com chance maior de chuva, Goiânia com 33, 32 em Cuiabá. Faz 32 também em Porto Velho, 32 ali em Boa Vista. Palmas ainda com bastante nuvens, não passa dos 20 graus. São Luís com 30 hoje. Destaco aqui as capitais com bastante chuva. A gente fala ainda do Rio de Janeiro com 40, São Paulo 25 milímetros. No Recife tem muita umidade entrando, então 20 milímetros para lá também bastante coisa. E BH com chance de temporal, 20 milímetros. Já em Aracaju e Porto Alegre, o tempo tende a ficar firme aí esta semana. Se vier chuva, muito pouquinha na terça-feira em Aracaju, máxima de 30 graus até quarta. Porto Alegre, hoje 33, amanhã 32, na quarta diminui para 26, mas por conta do acúmulo de nuvens, tempo tende a ficar mais firme também até o meio da semana. Vamos ver como é que está o céu em Belo Horizonte? Hoje, previsão, portanto, aí perto dos 30 graus para lá. Olha, chovendo. E já chove, Kovalik, olha. Câmera bem molhadinha, com uns pinguinhos ali. Mas tá, mesmo com esses pingos atrapalhando a nossa visão, dá para ver que está bem nublado. Exato. Ou seja, não é só uma chuvinha assim, passageira, pelo jeito. Né? E o chão está bem molhado por lá. Então, 20 milímetros ao longo do dia, num ponto ou no outro da cidade, tem chance de chover mais, porque está na rota ali dos temporais. Já Recife, também com chance de chuva de 20 milímetros. A gente vê o céu encoberto, dá para ver um pouquinho ali do sol já começando a sair. Máxima de 30 graus para lá, essa chuva pode vir mais encorpada, então atenção. Já em Salvador, chuva bem menor, Kovalik. Tempo mais aberto por lá. Que espetáculo. Máxima de 31 graus e 10 milímetros de chuva, principalmente de manhã. Tá bem. Thaís, chegando para nossa última rodada, previsão do tempo, nosso tradicional resumão do dia. Kovalik, a gente lembra que a semana começa ainda com risco de temporal, principalmente entre Rio, São Paulo e Minas Gerais. Chance de temporal também vem desde o sul de Goiás, passa pelo leste e sul de Mato Grosso do Sul e também essa região aqui do sudeste por conta de uma frente fria que está no litoral. Tem uma baixa pressão se aproximando do Brasil pelo Paraguai e a Bolívia, que ajuda a desviar a umidade que costuma ir para o sul, para essa faixa aqui do sudeste. No Paraná, é mais o norte do estado que tem chance de temporal. Já Curitiba, que a gente vai ver aqui na tela, com céu lindíssimo, só, olha, que amanhecer lindo, Kovalik. Hoje está uma pintura, até a nuvem está fazendo uma composição bacana, né? Maravilhoso, esse amarelão aí para a gente começar a semana já inspirado. Isso. Agora faz 17 graus lá, a temperatura deve chegar aos 27 e tem chance de chuva forte à tarde, sem o mesmo risco de temporal que o norte do estado do Paraná está ali afetado por conta dessa baixa pressão que se aproxima. Te mostro aqui nos sistemas que essa baixa pressão é esta aqui. A partir de amanhã, ela se aproxima ainda mais. A outra baixa que estava aqui no sudeste, ela desaparece entre hoje e amanhã. A frente fria se afasta, levada por essa alta pressão e ajuda a mandar umidade para a região sudeste. A gente tem os maiores acumulados ainda previstos entre São Paulo, Rio e Minas, mas também atingem Mato Grosso do Sul, Goiás e parte oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Até domingo, veja como a chuva se distribui.
principalmente pegando entre o sul de Goiás, centro-sul de Minas, São Paulo, faixa leste, também norte do estado e Rio de Janeiro, chegando até a região metropolitana com acumulados de até 160 milímetros até o dia 2, portanto até o fim de semana. 120 milímetros ainda no norte por conta da zona de convergência intertropical e na maior parte do país com chance de chuva. Aqui no sudeste há a chance de um outro cavado se aproximar entre quinta e sexta-feira. Até quarta ficar assim. A gente fala ainda de chuvas fortes na região norte, especialmente entre o Amapá, Roraima, norte do Pará e do Amazonas, com ventos e chance de granizo pontual para lá. No sudeste se mantém os riscos de temporais e na região sul chuva isolada, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná. A gente tem região ali do Rio Grande do Sul com chance menor de chuva. No Rio, a semana vai ser menos quente que a semana passada. Você vê aí a máxima chegando aos 31 na quinta-feira, Kovalik. Prainha, apesar de a água estar gelada lá no Rio de Janeiro. Muito gelada. E hoje com chance de temporal, que pode ser forte amanhã também, e tende a voltar a chover mais na quinta-feira com a chance do cavado. BH, a gente tem 30 milímetros previstos para amanhã ainda e a temperatura cai lá para quinta-feira, com 23 graus, Kovalik. Muito bem.